Se a gente for pensar na determinação ou nos prejuízos que esses nematóides causam, nós precisamos ter em mente que nematóides não são todos iguais. Para qualquer programa de manejo que a gente for traçar, o primeiro passo é identificar quais as principais espécies de nematóide que eu tenho presente na área. Eu não faço manejo genérico para nematóide. Eu preciso fazer um manejo específico dependendo da espécie ou das espécies que eu tenho predominante nessa área. Quando a gente pega a cultura da soja e do milho, nós temos dois principais gêneros aqui que têm a capacidade de parasitar tanto a soja como o milho, que é o nematóide das galhas. Nós temos duas principais espécies, que é o Meloidose javanica e incógnita. Todos dois têm a capacidade de se multiplicar em soja e em milho. Uma segunda espécie aqui, que é o Pratylencos brachiurus, que também tem a capacidade de se multiplicar na soja e no milho. E nós temos uma outra espécie, que é o Pratylencos zeia, que na verdade a gente tem menor incidência, mas que também tem a capacidade de multiplicar nessas duas culturas. Quando a gente já pega o nematóide de cisto, que é um nematóide que tem grande representatividade aqui também nas áreas produtoras de soja, uma vantagem que nós temos é que tanto o nematóide de cisto como o nematóide reniforme, nenhuma dessas duas espécies tem a capacidade de se multiplicar na cultura do milho. Então, seria uma opção para reduzir as populações desses nematóides. Daí a importância que eu comentei com vocês da gente identificar a espécie que nós temos presentes na área. Quando a gente pega esse nematóide das galhas, ou a gente avalia o nematóide das galhas, onde as duas espécies com maior ocorrência é o javanica e o incógnita, a sintomatologia é muito característica. Uma área onde eu tenho a presença de nematóide das galhas, quando eu avalio o meu sistema radicular, é muito comum eu encontrar essa dilatação ou esse engrossamento das raízes. Esse processo de engrossamento das raízes é promovido por uma toxina que esse nematóide injeta no seu processo de parasitismo, que promove a hiperplasia celular. Então a célula aumenta de tamanho para formar um sítio de alimentação para o nematóide e isso, consequentemente, vai dificultar o processo de absorção de água e nutrientes. O grande problema é que muitas vezes a gente pensa ou a gente espera encontrar áreas com reboleiras enormes, com plantas mortas, e nem sempre isso é comum de ser encontrado. Principalmente em áreas de alta fertilidade, o que a gente encontra é igual vocês podem ver nessa imagem. Isso aqui, pessoal, é uma área onde eu tinha alta infestação de nematóide das galhas. Nós fizemos uma análise aqui no oeste da Bahia, essa população aqui chegava em torno de 80 mil nematóides por 10 gramas de raiz. E se a gente passasse aqui nessa área, muitas vezes passaria desapercebido. Por isso que muitas vezes nós chamamos ele de inimigo oculto, porque a gente não consegue visualizar os danos de pronto nas nossas áreas. Mas o prejuízo está aí. E qual que é o prejuízo estimado que esses nematóides estão ocasionando? Nessa área, pessoal, como é uma área que a gente conhece, a gente já trabalha com manejo, 10 sacos de soja estava sendo perdido. Aí vocês falam assim, nossa, então a produtividade estava muito baixa. Não, eles produziram nesse ano 67 sacos de soja, mas a média da propriedade tinha sido 77 sacos. Então 10 sacos estão sendo perdidos. Então, essa dilatação do sistema radicular, ela é um ponto para a gente, para o processo de diagnose, a gente consegue visualizar isso. Isso nos dá um indício que nós temos a presença de nematóide das galhas, mas para identificar a espécie, obrigatoriamente nós precisamos levar para uma análise laboratorial. Se vocês fizerem um corte desse sistema radicular, a gente consegue visualizar isso aqui. Essas bolinhas esbranquiçadas são as fêmeas do nematóide das galhas. Cada fêmea dessa produz em torno de 500 a 600 ovos. Aqui eu estou contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 fêmeas. Então eu estou tendo aí a produção de 3.000 a 3.600 ovos. Então uma população extremamente elevada para uma galha muito pequenininha, como vocês podem ver. E o interessante é que esse nematóide, ele tem a capacidade de reiniciar um ciclo de vida em torno de 21 a 24 dias. Então, a cada 21 a 24 dias aí, a gente tem um novo ciclo desse nematóide. A forma infectante é o juvenil de segundo estágio, que penetra nessa raiz, estabelece esse sítio de alimentação, como eu falei para vocês, certo? Essa dilatação do sistema radicular
formando as galhas e dando origem a esses ovos que são depositados aqui na superfície dessas galhas ou mesmo no interior do sistema radicular, reiniciando o ciclo do nematóide. É um nematóide específico de soja e milho? Não. A gente tem nematóide das galhas afetando soja, milho, algodão, feijão, cana-de-açúcar, café, tomate. Eu falo que praticamente todos os HFs, hortaliças, têm a capacidade de multiplicar o nematóide das galhas. E é um nematóide que promove prejuízos muito acentuados a essas culturas. Mas o que mais me chama a atenção é esse fato ou esses dados que eu vou trazer para vocês aqui. Na verdade, a gente tem a multiplicação na soja e no milho que a gente sabe, mas nós também temos uma grande multiplicação desses nematóides em plantas daninhas. Então, se a gente for pegar aqui, por exemplo, o Meloidose javanica, olha a quantidade de espécies de plantas daninhas que são descritas como multiplicadoras de javanica e essas aqui como multiplicadoras de Meloidose incógnita. Então, por que eu estou trazendo esses dados para vocês? Para mostrar como que o manejo de plantas daninhas é fundamental para que a gente consiga reduzir a população do nematóide. Não adianta vocês investirem em controle químico, em controle biológico, em planta de cobertura, se a gente não faz o controle básico dessas plantas daninhas que estão presentes na área. Isso aqui é uma forma de manutenção desse nematóide de uma safra para outra. E se a gente for pegar a distribuição desse nematóide a nível de Brasil, então nesse estudo que nós fizemos, a gente, de 21 mil amostras que foram avaliadas, 40% dessas amostras tinha presença de nematóide das galhas. As maiores populações de nematóide de galhas estavam em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Bahia e principalmente aqui onde vocês estão vendo vermelhinho, que é uma frequência mais alta, na região sul do país. Mas 40% dessas amostras tinha presença de galhas. Quando a gente pega o Pratylenchus brachiurus, que é aquele nematóide das lesões radiculares que eu comentei com vocês, que também afeta tanto a soja como o milho, ele já é um nematóide que tem um hábito alimentar um pouco diferente do nematóide das galhas, porque ele não forma sítio de alimentação. Então, o que é comum a gente visualizar em áreas onde a gente tem a presença desse nematóide? Dependendo da infestação e principalmente em solos marginais, solos mais arenosos, a gente consegue ver a presença de reboleiras, mas nem sempre essas reboleiras são visualizadas. Mas quando nós retiramos esse sistema radicular do solo e a gente avalia essas raízes, a gente consegue ver isso aqui, essas necroses radiculares. Essas necroses, elas são formadas pelo processo de alimentação direto do nematóide. Eu mostrei aquele videozinho para vocês que mostra ele penetrando nessas raízes, se alimentando, e isso, pessoal, é o que vai promovendo a morte dessas células e principalmente dessas radicélulas, dificultando a absorção de água e nutrientes, como eu coloquei para vocês. O ciclo desse nematóide diferencia das galhas porque ele tem a capacidade de infectar ou de parasitar o sistema radicular em qualquer fase do seu ciclo de vida. Ele é um migrador. Então, o J2, J3, J4, o adulto, tem a capacidade de penetrar nesse sistema radicular e a principal forma de permanência desse nematóide de uma safra para outra são em restos culturais, naquele sistema radicular que está ali no solo em decomposição. Esses ovos ficam dentro desse sistema radicular até terem condição para eclodir e infectar novamente esse sistema radicular. Período, ou duração do ciclo desse nematóide, em torno de 45 dias. É um ciclo um pouco mais longo que o nematóide das galhas. Quais são os principais hospedeiros? Aí aqui, pessoal, eu falo que praticamente todas as espécies cultivadas de interesse econômico multiplicam Pratylenchus brachiurus. Então, milho, soja, feijão, milheto, girassol, cana-de-açúcar, algodão, amendoim, aveia, alguns adubos verdes, a maioria das plantas daninhas, o sorgo, todos eles têm a capacidade de multiplicar o Pratylenchus brachiurus. Então, é um detalhe muito importante que nós precisamos nos atentar. E quando a gente chega para a distribuição desse nematóide no Brasil, é muito mais elevada que a presença do meloidógeno, por exemplo, como eu coloquei para vocês. Nós chegamos aqui numa frequência de 75% das áreas com a presença de Pratylenchus brachiurus. E por ele ser um nematóide nativo dos solos de cerrado, principalmente, vocês podem ver que no cerrado é onde a gente tem a maior concentração
da presença do Pratilencos. Então, essas áreas onde vocês estão vendo vermelho aqui, são as áreas onde eu tenho maior incidência, que coincide com as áreas onde eu tenho maior produção, né, o volume de produção de soja e de milho. Lógico, favorecendo a multiplicação desse patógeno. Nematóide de cisto, que é um nematóide que não afeta o milho, mas que causa grandes prejuízos para a cultura da soja, e eu não poderia deixar de comentar dele com vocês. Ele é um nematóide que é exótico do solo brasileiro. O que significa isso? Se vocês têm esse nematóide presente na área de vocês, na propriedade, é porque ele foi introduzido. Então alguém levou ele para lá, porque ele não é nativo do solo brasileiro, ele é nativo do Japão. A gente teve o primeiro relato dele em 54 nos Estados Unidos. É o principal nematóide que afeta a soja nos Estados Unidos. 83 na Colômbia, 87 aqui no Canadá. E foi na safra de 91, 92 que a gente teve o primeiro relato aqui no Brasil. Então nós temos 30 anos da presença desse nematóide aqui no país. Em 97 a gente chegou com ele na Argentina também. Era muito comum a gente ver esse tipo de reboleira aqui quando a gente tinha alta infestação desse nematóide. Só que rapidamente a pesquisa conseguiu desenvolver cultivares resistentes a algumas raças do patógeno, que é uma excelente fonte de manejo, que eu vou comentar com vocês futuramente, mas o que a gente consegue ver hoje em dia, geralmente é isso aqui. Nós não vemos essa reboleira tão nítida, só que se você chegar na área e observar as folhas mais velhas dessa planta de soja, a gente consegue ver esse amarelecimento. Essa doença ela é chamada de nanismo amarelo, justamente por quê? Porque o nematóide ele diminui, né, o processo de nodulação. Com isso, a planta começa a apresentar sintomas de deficiência de nitrogênio. Então, por isso que a gente vê esse sintoma reflexo aí na parte aérea. E quando a gente tira uma planta desse solo, a gente consegue visualizar essas bolinhas amarelinhas que vocês podem ver aqui, que são as fêmeas desse nematóide. Se a gente for pegar o relato na literatura, nós temos que a duração desse ciclo de vida do nematóide é em torno de 21 a 24 dias. E a forma infectante é o J2. Então é o J2 que vai penetrar, vai ter todas as equidíases e dar origem à fêmea adulta. Mas algo que intrigava a gente no passado era justamente por que essas populações estavam crescendo tanto no cerrado se o ciclo desse nematóide é em torno de 21 a 24 dias. Então nós conduzimos uma pesquisa em 2013, onde a gente avaliou o ciclo de vida do nematóide cisto em condições de cerrado, com temperatura de solo variando entre 26 e 28 graus. O que nós conseguimos identificar? Que esse nematóide fechava seu ciclo de vida com apenas 15 dias. Ou seja, nós estávamos tendo 2 gerações a mais do nematóide por ciclo da cultura da soja. Por isso que essas populações têm aumentado de forma tão vertiginosa ou tão agressiva como nós estamos observando ultimamente. E esse nematóide, ele difere das demais espécies que eu comentei com vocês, porque o nematóide de cisto, ele é descrito ou determinado em raças. Então, quando nós vamos fazer a adoção de um manejo utilizando resistência genética, nós precisamos obrigatoriamente identificar a raça do patógeno que tem presente ali naquela área. Sem identificação dessa raça, pessoal, nós não conseguimos muitas vezes alocar uma cultivar resistente de forma correta. E como é feita essa determinação dessa raça? Hoje nós utilizamos, um teste, né, fenotípico, nós precisamos colocar essa população em contato com as plantas que nós chamamos de diferenciadoras e nós calculamos o que nós chamamos de IF, que é o índice de fêmea, onde nós pegamos o número de fêmeas encontrado nessa diferenciadora, dividido pelo número de fêmeas encontrado nesse padrão de suscetibilidade e multiplicamos por 100. Se esse índice de fêmea, pessoal, for maior que 10%, a gente vem aqui e coloca um maisinho nessa tabela. Essas aqui são as diferenciadoras, as 4 que são utilizadas no teste de raça. Como nós temos 4 combinações, né, entre negativo e positivo, nós podemos ter o quê? 16 raças do nematóide de cisto hoje descrita na literatura. Algumas raças são de mais fácil manejo, outras raças são mais de difícil manejo. Então, quando a gente pega a raça 2, raça 5, nós temos uma dificuldade maior de ter materiais resistentes. Ou mesmo a raça 4 também é uma raça mais complicada de se manejar. Então, por isso que é importante a gente fazer esse tipo de avaliação. Quando a gente pega hospedeiros, o principal hospedeiro, sem sombra de dúvida, é a soja.
Então não multiplica no milho, um ponto positivo que nós temos. Só que além da soja, nós temos a multiplicação desse nematóide também em feijão. Então o pessoal que trabalha com pivô, feijão tem sido uma alternativa para trabalhar com a soja e com o milho. Então nós temos que ter cuidado se nós tivermos nematóide cisto na área. Fava, ervilha, algumas plantas ornamentais e mesmo plantas daninhas. Uma planta daninha que eu gosto de citar sempre é o picão. Bidens pilosa tem a capacidade de multiplicar o nematóide de cisto da soja. E se a gente for ver uma distribuição desse nematóide no Brasil de uma forma em geral, hoje praticamente 1/3 da área cultivada com soja tem a presença do nematóide cisto. E isso é muito alarmante, pessoal. Por que é muito alarmante? Nós estamos falando aí em torno, de 11 a 12 milhões de hectares infestados com nematóide cisto. É alarmante porque ele é um nematóide exótico. Então fomos nós que distribuímos esse nematóide ao longo desses mais de 10 milhões de hectares cultivados. Então, se nós temos esse nematóide na área, uma das principais medidas é evitar essa disseminação. E a principal forma de disseminação de nematóide cisto hoje chama-se implemento agrícola e enxurrada, água. Então, são as duas principais formas. Implemento agrícola por levar solo de uma área para outra e a enxurrada justamente por carrear esses cistos ao longo dessas áreas. E ele é chamado de nematóide cisto porque ele tem a capacidade de formar uma estrutura de resistência que permanece viável na área por até 10 anos sem vocês cultivarem soja. Então esse cisto tem a capacidade de guardar os ovos do nematóide por 10 anos e permanecer de forma intacta nessa área, certo? Uma outra espécie que não afeta a soja, mas que não afeta o milho, mas afeta a soja e tem crescido muita incidência, é o Rhotilenculus reniformes. Rhotilenculus, a gente não vê, muitas vezes, reboleiras na área, só que a gente consegue ver um crescimento muito reduzido dessas plantas. A soja diminui muito o seu porte. E ele afeta muito a soja e o algodão. Nós não tínhamos, dada a devida atenção a esse nematóide, porque achava-se que ele era exclusivo do algodão. E hoje a gente tem visto que na soja tem promovido grandes prejuízos. Principais lugares ou principais locais produtores que a gente tem a presença desse nematóide, Mato Grosso e Oeste da Bahia. Hoje são as duas principais regiões com a presença de Rhotilenculus. Serra da Petrovina, por exemplo, o pessoal tem grandes problemas de fazer plantio de soja e algodão justamente pela presença desse nematóide ser tão elevada. Então ele é chamado de nematóide reniforme, porque a gente vê esse formato de rim aqui no sistema radicular. O ciclo de vida dele difere do Pratylenchus, difere do cisto e da agalha, porque quem tem a capacidade de infectar o sistema radicular é a fêmea imatura. Então ele sofre todos os seus processos de equidise no solo e é essa fêmea que tem a capacidade de penetrar no sistema radicular. Então, quanto que para os demais nematóides, o principal local, a principal forma de avaliação da população do nematóide é o sistema radicular, aqui, pessoal, é comum a gente encontrar populações de Rhotilenculus mais elevadas no solo do que nas raízes, justamente por essa característica do ciclo de vida, que ele sofre essas equidises no solo. Então é importante a gente ter a avaliação tanto do solo quanto da raiz para a gente ter a quantificação da população desse nematóide. E além da soja, ele afeta o algodão, abacaxi, tomate, feijão, banana, batata, algumas plantas daninhas. E se a gente for pegar a distribuição desse nematóide hoje a nível de Brasil, a gente tem em torno de 18%. Então é uma distribuição menor que é o que a gente observa para aquelas outras espécies que eu comentei com vocês. Então essas espécies que eu comentei são consideradas espécies primárias, que são aquelas que mais causam prejuízos para a cultura da soja e para a cultura do algodão.